Meu nome é Felipe Guimarães, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e hoje vamos falar um pouco aqui no Neuroeduca sobre o espectro autista e entender essa grande variação de características dentro das pessoas com autismo. Vamos fazer um entendimento sobre o que seria um conceito de um espectro, de uma grande variedade, de uma grande heterogeneidade. Eu acho que seria interessante e mais fácil de entender também se fizermos uma analogia com as cores, por exemplo. As cores primárias, azul, amarelo, vermelho, já são cores distintas entre si. Se a gente pegar cada uma dessas cores e avaliar com cuidado os detalhes, a intensidade, a tonalidade, cada uma vai ter a sua particularidade. Pensando dentro do azul, teríamos azul tão claro, próximo a uma cor quase branca, até uma tonalidade tão escura que chegaria até aparecer um preto, por exemplo. E essa variação de tonalidades ocorre com todas as cores, sendo uma distinção muito grande, uma heterogeneidade muito grande entre elas. Se a gente fizer uma analogia também em relação aos domínios do desenvolvimento, sendo cada uma dessas cores, vai ficar mais fácil de entendermos esse conceito do espectro e essa distinção, essa diferença em relação às características individuais. Vamos pensar assim: as habilidades sociais são o azul. Então, dentro da tonalidade do azul, teríamos desde pessoas com maior dificuldade em relação à expressividade social, menor interesse de se relacionar de uma forma compartilhada, menor interesse de estar participando de uma forma espontânea, até outras pessoas que buscam, inclusive, de uma forma excessiva, uma pessoa com características mais pró-sociais, inclusive ultrapassando o que às vezes é colocado como uma norma social, uma convenção social, não fazendo uma leitura dessas pistas sociais que ocorrem no dia a dia e às vezes ocorrendo de uma forma excessiva. Então, dentro das habilidades sociais, ocorrendo essa grande variação, também é possível. Pensando numa outra cor, o verde. O verde poderia ser a linguagem. Então, existe uma variação imensa dentro dessa tonalidade do verde e também dentro das características de linguagem. Vamos pensar assim: pessoas que têm dificuldades maiores para se expressar de uma forma oral, de uma forma não verbal, de não ter essa compreensão da informação do outro, de não ter uma comunicação tão eficiente. Até outras pessoas que nunca tiveram atraso de fala ou de menor intenção de comunicar, na verdade têm uma boa oralidade, uma boa oratória e conseguem se expressar com qualidade na comunicação. Vamos pensar também em comportamento, sendo uma outra cor, com uma grande variação também. Um comportamento que seja rígido, inflexível, pouco variável, muito metódico, palavras que às vezes são utilizadas e que às vezes restringem variações nas possibilidades do dia a dia, existem e podem ser uma das pontas dessa tonalidade, que variam também até pessoas que têm uma grande flexibilidade, que conseguem estar sempre disponível a mudanças, a modificações, a novos assuntos e interesses, sem necessariamente causar um desconforto. Outra alteração interessante para a gente poder perceber como características seria as alterações no processamento sensorial, as características sensoriais. Pessoas que têm grande desconforto em determinado estímulo sensorial, seja auditivo, gustativo, seja nas restrições na seletividade alimentar, seja no desconforto com ruídos, a outros que não apresentaram durante toda a vida nenhum desconforto ou nenhuma alteração no processamento sensorial. Outro domínio também que poderíamos pensar seria dentro das habilidades de inteligência, o quanto que também existiria ali uma capacidade de aprendizado e uma capacidade adaptativa às oportunidades de estímulo que foram apresentadas, como também a questão que envolve uma menor qualidade cognitiva, com maior dificuldade também no processo de aprendizado, e outras pessoas que têm uma inteligência, inclusive, além do que é julgado como ou entendido como uma inteligência mediana, uma inteligência habitual, que seriam pessoas com altas habilidades. Então, essa variação ela ocorre em todos os domínios dentro do espectro autista. E aí, se a gente for pensar em uma pessoa com autismo, vamos pensar em que ela esteja num ponto dessa etapa de linguagem, nessa marcação da intensidade da linguagem, nessa marcação desse espectro da cor verde. Assim como um outro ponto que ela esteja na habilidade de inteligência, em outro ponto que ela esteja na habilidade de comportamento, em outro ponto que ela esteja na habilidade social, em outro ponto que ela esteja numa questão relacionada ao aspecto sensorial. Essa pessoa, ela é marcada em determinado ponto. Pense novamente na cor, na grande variação de tonalidade e marque um pontinho. Marque um pontinho em outra tonalidade
E pense que esse espectro de cores ele é muito, mas muito amplo. Então, essa marcação individual, em cada alfinetinho que a gente coloca ali, e entendendo também que cada esse alfinetinho ele não é fixo, ele é mutável à medida que as habilidades surgem, a transitar dentro dessa intensidade de cores, dessa intensidade de habilidades, também ocorre. Então, não é algo fixo, não é algo imutável. Essa variação ocorre de uma forma significativa. Então, se pensarmos que uma pessoa ela está preenchendo naquele momento um determinado ponto na linguagem, na inteligência, na socialização, nas habilidades sociais, nas habilidades de comunicação, no comportamento, nos estímulos sensoriais, imagine ao longo do tempo ela transitando e outra pessoa sendo, apresentando naquele momento características pontuais a determinada intensidade daquele aspecto também. Como que poderíamos ter pessoas com características idênticas? É importante entender que essa variação ocorre de uma forma bastante mutável, que não é algo fixo. O que eu quero dizer é que cada pessoa ela tem características próprias dessas habilidades naquele momento. Vamos pensar então que uma pessoa que você conheça que tenha o diagnóstico, que seja uma pessoa com autismo, que tenha o diagnóstico do espectro autista, ela esteja num pontinho em relação à linguagem, num pontinho em relação à comunicação, num pontinho em relação ao comportamento, à parte sensorial, à inteligência. E pensando dentro do espectro das cores, como ele é tão amplo, se a gente marcar um pontinho dali e fazer essa analogia, vamos entender também que outra pessoa, ela pode estar naquele momento em um outro pontinho, nessa grande variação de tonalidade, nessa grande variação de heterogeneidade das características do domínio das habilidades. Então, as pessoas elas vão estar preenchendo pontos distintos, assim como qualquer pessoa em qualquer lugar também vai estar preenchendo pontos distintos. É importante, então, entendermos que essa variação ocorre também dentro do próprio espectro, dessa própria tonalidade. Hoje, essa marcaçãozinha nesse ponto, ela não é rígida, ela não é fixa, ela não é imutável. Diante de estímulos, o desenvolvimento, ela transita também. Então, essas habilidades, elas vão modificando ao longo do tempo. E aí, essa paridade com uma outra pessoa em que se fizermos uma comparação, vai ser bastante distinta também ao longo do tempo. É uma analogia no intuito de descrever o quanto individualmente cada um é único, né? E pensarmos que o espectro ele é bastante amplo. E aí podemos variar bastante de características e tirar esse estigma de um estereótipo no qual a pessoa autista tem uma determinada característica e entender a individualidade dentro do espectro. Um grande abraço para vocês.